Por onde começar a estudar também, porque muitas vezes tem tanto conteúdo pra gente estudar que a gente não sabe nem por onde começar. Então esse vídeo aqui vai te ajudar. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Anne. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo extremamente pedido aqui no canal, que é sobre como eu me organizo pra estudar. Porque eu sei que muita gente tem dificuldade em conseguir se organizar ali nos estudos, tem muita tarefa para fazer ao longo do dia e fica meio perdido, né, na hora de definir qual a prioridade, o que precisa fazer primeiro, por onde começar a estudar também, porque muitas vezes tem tanto conteúdo pra gente estudar que a gente não sabe nem por onde começar. Então esse vídeo aqui vai te ajudar. Antes de tudo, para quem já me conhece, já segue aqui, acompanha o canal, já sabe que o meu maior método de organização são as to-do lists. Eu vou deixar uma foto para vocês do que seria uma to-do list. É uma lista de tarefas baseada na sua prioridade e na urgência dessas tarefas. Então, quando a gente está falando sobre lista de prioridades, a gente está falando sobre a matriz de Eisenhower, que é algo que eu trago bastante aqui no canal. E sim, tem um vídeo específico só sobre a matriz de Eisenhower e eu vou deixar ele linkado aqui para vocês. Então, quando a gente está falando de matriz de Eisenhower, a gente tem 4 pontos na matriz. Coisas que são urgentes e importantes, não urgentes, mas importantes, não importantes, mais urgentes e não importantes e nem urgentes. Então, são as tarefas que tem um prazo maior, com prazo menor, com a importância maior. Então, por exemplo, quando a gente está falando de faculdade, meus prazos, por exemplo, não urgentes, não importantes, seriam, por exemplo, provas que estão ali daqui um mês. Trabalho que eu tenho para entregar, mas eu posso fazer, por exemplo, amanhã estariam na importante, mas não urgente. Um trabalho que é para amanhã, por exemplo, importante e urgente. E algo que é urgente e não importante é, por exemplo, um post que eu preciso fazer que é para hoje, em quesito de qual a minha prioridade, faculdade. Então o post, ele não é tão importante nesse quesito, mas ele é urgente porque ele é para hoje. Então, essa matriz de Eisenhower te ajuda a entender ali a prioridade das suas tarefas e como você vai definir a sua to-do list. E aí, quando a gente está falando sobre organização nos estudos, a to-do list pode ser seu grande aliado, como foi para mim na época de vestibular. Então eu montava todos os dias uma lista de tarefas que eu queria fazer ao longo do dia. E aí, nessa lista de tarefas, incluía estudar para o vestibular e eu abri uma nova lista onde eu escrevia as matérias que eu precisava estudar aquele dia. Então envolvia estudo de assistir aula, um estudo ativo se eu tivesse que ler alguma coisa sobre o assunto e depois fazer exercícios, que também é uma forma de estudo ativo. Então, meu estudo era baseado em 3 partes, né? A primeira parte era onde eu precisava assistir aula, então eu separava mais ou menos 1h30, 2 horas para fazer isso. Depois, eu ia para a parte onde eu fazia alguma revisão, então ler ali o que eu escrevi, fazer, por exemplo, anotações importantes, flashcards sobre o assunto para me ajudar. E depois eu ia resolver as questões, e aí eu deixava mais ou menos 2 a 3 horas por dia para fazer isso, porque as questões são a parte mais importantes ali do seu estudo. E eu vou trazer um vídeo somente sobre técnicas de estudos essenciais, assim, fundamentais, que vão te ajudar a aumentar as suas notas. Então, se você quiser esse vídeo, comenta método de estudo para eu saber. Então, quando a gente está falando aí sobre organização de estudos, o meu planejamento estava baseado nos meus horários, né? Então eu tinha um horário específico para estudar cada matéria. Não era, por exemplo, hoje é terça-feira e eu preciso estudar história. Não, mas era, por exemplo, hoje é terça-feira, então eu tenho 3 horas para estudar as matérias. E aí eu ia dividindo conforme a prioridade daquelas matérias. Eu seguia a matriz indicada pelo meu cursinho, que era a Sala do Saber. E se você usar o meu cupom ANAPARRA, você tem 10% de desconto. Então, já olha lá. Se você tá prestando vestibular, ele é muito bom e vai te ajudar. Então, eu usei pro vestibular e me ajudava muito. Porque aí, eu tinha ali quais eram as matérias que eu precisava ver ao longo da semana e eu podia fazer um planejamento certinho do que eu precisava ver cada dia para conseguir alcançar essas matérias, né? Então, eu tenho um vídeo também, eu vou deixar aqui, ou aqui na tela, não sei, mostrando pra vocês o meu caderninho, como que ele ficou. Então ele ficou ali todo preenchidinho, colorido, porque o que eu fazia? Um quadrado, colocava a matéria e a data daquela matéria. Quando eu assistia a aula daquela matéria, eu marcava um xizinho
no quadrado. E depois que eu terminava de fazer o exercício, eu pintava aquela matéria, que era para eu saber que tinha acabado. E aí eu gostava também de deixar cada matéria de uma cor para ficar um pouco mais fácil. Às vezes eu conseguia, às vezes não, e se eu não me engano, no final do ano, eu comecei a deixar cada dia de uma cor diferente, só pra me ajudar a organizar o que eu tinha visto em cada dia, porque aí você já não tem mais tanto tempo assim pra ficar pensando, meu Deus, essa cor é de tal matéria, essa cor é de tal. Não, eu pintava cada dia de uma cor, só pra eu saber que tinha sido visto em dias diferentes e poder me ajudar na organização também. Como você está se preparando para uma prova importante, eu acredito que você precise aumentar a sua produtividade nos estudos, certo? Então, eu tenho a solução perfeita para você, o meu e-book Guia Seja Produtiva. Ele foi criado para estudantes assim como você, que desejam tirar notas melhores e ser aprovada com técnicas de produtividade comprovadas. Nele você vai encontrar dicas e estratégias não somente para estudantes, mas para aumentar a produtividade em qualquer área da sua vida. Eu usei e comprovei, gente. Então, imagine se você pudesse passar menos tempo estudando, mas ainda assim aprender as matérias e tirar notas mais altas. Isso é exatamente o que você pode alcançar com o Guia Seja Produtiva. Agora, você não precisa mais se preocupar em como estudar para uma prova. Com o Guia Seja Produtiva, você terá todas as ferramentas necessárias e alguns bônus para você se tornar um estudante mais produtivo e bem-sucedido. Então, me conta, o que você está esperando? Clica agora no primeiro link da descrição e tenha acesso ao Guia Seja Produtiva e comece a transformar a sua rotina de estudos. Esse guia foi criado por mim e eu fui aceita na Federal diretamente do ensino médio, então você pode ter certeza de que esse é o melhor conteúdo que eu poderia te oferecer. Clica agora no primeiro link da descrição e garanta seu Guia Seja Produtiva. E outra coisa super importante que me ajuda não só na organização dos estudos, mas na minha organização em geral, é tirar todo domingo pelo menos 10 minutinhos para analisar as coisas importantes que eu tenho durante a minha semana. Então eu anoto ali minhas prioridades da semana, hábitos que eu preciso concluir todos os dias para me ajudar a alcançar a minha meta. E outra parte extremamente importante que não pode faltar é uma rotina definida no Google Calendar. Então eu tô abrindo aqui para vocês e vou mostrar Google Calendar, Google Agenda, como você preferir chamar, que é exatamente o que eu preciso fazer a cada dia. Então, por exemplo, essa semana ele tá bem mais vazio porque eu não tenho tantas aulas. Então fica um pouco diferente. Olha, gente. Então tem aqui as aulas da semana e aí as tarefas que eu tenho que fazer depois. Então é definido exatamente o horário que eu preciso começar a fazer cada um. E aí todas as semanas eu vou dando uma análise ali pra ver se tá de acordo com a minha rotina, se eu preciso mudar, se eu preciso acrescentar algo. E assim eu vou me organizando cada vez mais. Isso me ajuda a manter a minha rotina em dia, a minha rotina toda definida. E aí ao longo de cada dia, no domingo, eu defino todas as tarefas que eu preciso, né? Então, eu vou dividindo ao longo da semana as tarefas. E a cada dia, no começo do dia ou no final do dia anterior, eu defino tudo aquilo que eu preciso fazer naquele dia e vou definindo os horários. Então, como eu estava no processo de conhecer a faculdade federal, né, de conhecer como tudo funciona, os horários ficavam ali um pouco distorcidos e tal, e aí eu gostava de escrever a lápis. Mas se você já conhece os horários como eu conhecia no passado, sabia exatamente o tempo que eu levava para fazer cada coisa, fica mais fácil, você pode fazer de caneta também. No momento, assim, como eu tô redefinindo uma rotina, né? Então, pra mim, eu tô escrevendo a lápis. Você pode fazer isso se você tá começando a se organizar agora, porque aí você vai realmente analisando quanto tempo você leva pra terminar cada tarefa. Isso te ajuda a montar uma to-do list certeira ali do quanto tempo você vai precisar pra terminar as suas tarefas ao longo do dia, quanto tempo você vai poder descansar. E sério, gente, isso muda a nossa vida, deixa tudo muito mais simples. Parece que é algo super difícil de fazer, mas não é. É simplesmente você pegar a sua agenda, analisar ali a sua prioridade no seu dia, coisas importantes que você não pode deixar de fazer, montar ali uma lista com os horários que você gasta em cada um deles e assim ter uma vida onde você vai ter uma vida mais leve, né? E também uma vida mais saudável, onde você vai ter tempo para fazer cada coisa, onde você vai ter um tempo de lazer também, um tempo para descansar, vai ter um tempo para você trabalhar, um tempo para você estudar, um tempo para você praticar um hobby. Então, deixa realmente tudo muito mais simples. E eu tenho um vídeo aqui no canal explicando assim
detalhe por detalhe de como fazer uma to-do list, que eu também vou deixar ele aqui nos cards, porque ele vai te ajudar. Então não esqueçam também que conforme vocês forem finalizando a tarefa de vocês, de marcar com um check ou pintar ali a bolinha, o círculo, o quadrado que você fez para definir cada tarefa, porque isso vai dando uma motivação para o seu cérebro de terminei uma tarefa, só falta mais uma bolinha, só falta mais 2 bolinhas, sabe? E aí vai ajudando você a ter motivação para você terminar as suas tarefas todos os dias, e aí você se sentir feliz consigo mesma e se preparar para o próximo dia. Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo, porque tem muito conteúdo como esse por aqui que vai te ajudar. Então, já me segue nas outras redes sociais, que é @AnaCSParra, e eu posto bastante conteúdo sobre produtividade, se tornar a sua melhor versão, e um pouco do meu dia a dia por lá também. Então, se esse vídeo te ajudou, já comenta produtividade para eu saber quem vai colocar isso em prática, tá bom? Então, já assiste o próximo vídeo que vai estar aqui na tela, que é sobre as to-do lists, que com certeza eles vão te ajudar a ter dias mais produtivos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!